Section 5, give her the limit. Isso, legal, né? Esse iniciozinho aí do Tempos Modernos do Chaplin. Digamos que esse trabalho mecanizado, repetitivo, é o que mais está fadado a sumir, a acabar, tá? Com o futuro do trabalho. A revolução tecnológica vai acabar justamente primeiramente, com esse tipo de trabalho, como a gente viu ali. Os robôs estão substituindo pessoas. Só que tem uma outra questão do trabalho que envolve outros pontos. Dá uma olhada no trailer desse filme aqui. Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? What all of these companies want to argue is that they are just connecting two entities, customers and providers. And it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, a minha meta, eu vou bater a tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. It's like a game, or it's like hunting, or it's like gambling. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta ali. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento você sair e não voltar para casa, né? Seguro? Como assim seguro? Then you start to get competition in the marketplace between workers and between everybody, and then they kind of introduce the idea that you are an entrepreneur in the construction of your own human capital. Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho.
O mundo está político talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço. A nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância. Campeão da redação, não é fácil, viu? Qual que é o grande mote, o grande problema aí? A gente vê esses trabalhadores, então, precarizados por conta de utilização desses aplicativos, né? Então, Chefe em Casa, Docway, Dogwalk, acho que esse aqui é Singu, Uber, Cabify, Airbnb, ou seja, esses aplicativos é o que a gente chama de uberização do mercado de trabalho, uberização do trabalho formal, agora se tornando cada vez mais informal. E qual que é a grande questão, grande problematização aí? É que quando a gente viu aquele videozinho ali do Chaplin, ele é trocado por uma máquina, certo? Então você substitui aquele funcionário por uma máquina hoje. Só que pense no caso da Blockbuster, que já foi uma empresa gigantesca. Se não me engano, eles tinham 80 mil funcionários no mundo inteiro. É uma coisa assim. Que era uma loja era uma locadora de filmes. Ela não foi substituída por um robô. As pessoas, esses 85 mil funcionários, não foram trocados por robô, que agora entrega pra gente o filme. Ele simplesmente deixou de existir. Então, aquele trabalho não faz mais sentido. Então, sobre isso que a gente precisa falar, sobre essas questões que a gente precisa debater um pouquinho aqui. Então, olha só, as novas tecnologias vêm alterando as relações e o ambiente de trabalho. Alguns trabalhos desaparecem ou estão por desaparecer. Desapareceram ou estão por desaparecer. Como é o que eu estou falando para vocês, de locadora. Existe uma locadora na minha cidade aqui, professor ainda e tal. Pois é, mas é cada vez mais sumindo algum tipo de trabalho. Um trabalho que só existe ainda por conta da pressão dos sindicatos e tal é cobrador de ônibus. Cada vez menos tem cobrador de ônibus. Com a evolução da tecnologia, o dia que a gente conseguir carros autônomos de verdade, você não precisa mais de motorista. Olha quanto desemprego. Você já está pensando aí nas consequências disso, né? Agora, é claro que o que se precisa debater é, então, o que fazer nesse mundo do futuro. Ninguém fala assim, quando a gente fala de ônibus, fala assim, então tá, vamos colocar metade da frota com cobrador, metade sem cobrador, para manter o emprego de algum. Digamos que isso até parece fazer sentido, mas do ponto de vista geral, seria mais ou menos como propor assim, metade dos filmes que você vai ver, você aluga numa locadora, e outra metade você vê no Netflix. Não faz muito sentido, consegue compreender? Então, por quê? Porque a gente não vai voltar no tempo. Não vai voltar a comprar passagem lá na locadora, não, na agência de turismo, trabalhar só com o papel. Não vai acontecer isso. Então, o grande debate é o que fazer com essa realidade que está dada, certo? Então, a possível destruição do emprego, né? A eliminação do emprego como um todo da quarta revolução industrial, é isso que se faz. É isso que se debate aqui. Você pega, por exemplo, eu não me lembro o nome da loja da Amazon em Seattle, acho que é a Amazon Go, Amazon Store, sei lá. É uma loja em que não há caixa. Você não precisa pagar. Quer dizer, não precisa pagar. Óbvio que você precisa pagar. Você não precisa passar por alguém para pagar. Porque em vários lugares, inclusive aqui no Brasil já tem, vários mercados, supermercados, você mesmo que faz o pagamento. Tem lá a caixa, você passa os produtos, paga no cartão de crédito e vai embora. Tá? Mas tem um fiscal ali, alguém. Nesse caso, não. Você entra, você tem que ter uma conta cadastrada na Amazon. Quando você passa ali o teu cartão de crédito, ele já reconhece a sua face e você vai pegando os produtos e colocando no carrinho, na sua sacola, ele já vai debitando no cartão de crédito diretamente. Não tem para quem pagar
É isso. Você pegou, colocou na tua sacola e foi embora. E vai debitar no seu cartão. Então isso é muito louco, né? Isso é a quarta revolução industrial, acabando com os empregos. Isso sem contar dos trabalhos cada vez mais uberizados, né? Que a gente fala, disponíveis em plataforma. Como eu mostrei ali, né? Ó, volta aqui, ó. Docway, você chama médico pelo aplicativo, pessoal para limpeza, pessoal para cozinhar em casa, para fazer maquiagem, tudo, seja tudo pelo aplicativo. É isso aí, revolução gigantesca no trabalho. Ó, por que estamos falando disso? O Banco Mundial calcula que o comércio internacional e as transferências de fábricas são responsáveis por apenas 20% das perdas de emprego no mundo. A tecnologia responde por pelo menos 80%. Tá? Então, por exemplo, o Trump se elegeu num discurso anti-globalização, dizendo que a globalização levou os empregos dos Estados Unidos para a China, o que, de certa forma, é verdade. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, na região de Curitiba, tem a fábrica da Renault. A Renault deixa de produzir aqui e vai produzir em Angola. E isso tem um impacto regional muito importante aqui, tá? Só que, segundo o Banco Mundial, esse tipo de coisa responde apenas por 20% das perdas de emprego no mundo. Outros 80%, né, outros esmagadores 80% são por conta da tecnologia. Então é que não vai precisar de funcionário nenhum nisso. Tá? Hoje tem muitas fábricas em que você tinha apenas um funcionário para tirar de uma máquina e colocar em outra. Hoje você não precisa mais nem disso em alguns casos. No futuro haverá trabalho, mas não necessariamente emprego. O trabalho formal, aquela história do cara entrar às 8, sair às 6, trabalhar a vida inteira na mesma empresa, isso está cada vez mais desvalorizado. Tá? Estima-se que vai se perder 5 milhões de empregos, né, nos próximos anos aí. Se perder assim, vai sumir, não vai ter mais. E, ao mesmo tempo, estima-se que 65% das crianças que estão entrando agora na escola vão trabalhar com algo que ainda não existe. Bom, algumas teses aqui para você defender, algumas coisas para você poder falar. A tecnologia é a grande responsável por essa mudança de paradigma e o foco deve ser no investimento de formação individual, né? Focar no indivíduo. As ocupações instáveis e flexíveis já formam um novo rosto do mercado de trabalho, né? Pode falar aí dos Rappi, Uber Eats e outras entregas. Não só o envelhecimento da população está afetando o mercado de trabalho, como também as novas tecnologias. E a progressiva revolução tecnológica e a facilidade das empresas alocarem empregos e produção onde a mão de obra é mais barata estão mudando o trabalho e a distribuição de renda no mundo, tá? Então, algumas dessas teses aqui, ou se você tiver alguma outra que queira defender, para poder colocar o seu ponto de vista. Vamos ver algumas ideias de expansão dessas teses? Então, mudanças estruturais do mercado de trabalho, atreladas à globalização e revolução tecnológica, constrói um novo grupo social e econômico. Inclusive tem um termo para isso, se chama do trabalhador precarizado. É esse cara que não tem, imagine um entregador de iFood, Uber Eats ou Rappi. Ele não tem carteira assinada, ele só ganha quanto ele produz, ele tem que pagar para ter aquela bolsa térmica, tudo, né? A bicicleta que ele usa, é tudo custo dele, não é a empresa que fornece. Então o risco acaba ficando tudo para ele de assumir. Então é um novo grupo social, se chama de trabalhador precarizado, porque ele não tem a segurança. Se um cara desse sofre um acidente, por exemplo, ele fica sem trabalhar, ele não ganha nada, ele não tem uma seguridade social que o proteja, tá? Então aquele modelo de trabalho em que os caras, né, ficavam a vida inteira na mesma empresa, se aposentavam nela, é cada vez mais inviável no mundo de hoje, porque é uma mudança toda dentro da empresa. Isso já começou lá com a ideia de terceirização também, né? A empresa não produzir tudo, porque antigamente lá como que era? A empresa produzia tudo, ela tinha que fazer todos os componentes. Seria mais ou menos como se você chegasse na Apple, né, hoje, e se a Apple fosse 100 anos atrás, né, digamos, aqui nós temos a produção de fones, tá vendo naquela parte ali? Ali a gente produz as telas, lá naquela outra parte a gente produz, né, as baterias, algo assim. Então a empresa produzia tudo. Como que a Apple faz? Ela produz, ela encomenda, na verdade, de outras empresas, principalmente da China.
e outras também. Sabe quem produzia? Não sei se ainda é o caso, né? Mas quem durante algum tempo produzia o chip do iPhone? A Samsung. A Samsung produzia. Nossa, mas são concorrentes? São, em um aspecto, em outro não, certo? E daí, por que isso é bom para a Apple e tal? Porque se ela vai mudar alguma coisa, eu não quero mais entregar a embalagem de papelão, caixinha. Agora eu vou entregar latinha. Se ela estivesse produzindo, ela teria que trocar todo o seu maquinário. Como é terceirizado, ele muda de fornecedor e pronto, tá? E isso, eu estou falando na relação entre empresas. Imagine os funcionários também estão nesse modelo. E o cara que trabalha numa empresa terceirizada, em média, ele ganha menos do que aquele funcionário diretamente contratado. Por quê? Porque a terceirizada tem que oferecer uma vantagem, um custo menor, e com isso o salário também acaba sendo menor. E cada vez mais empregos sendo eletrônicos, né? Ultrapassando qualquer relação trabalhista. Então repare, a relação que a gente tem aqui na tecnologia permite que você aí onde você está, na sua casa, a gente tem alunos de rigorosamente todos os estados do Brasil, graças ao nosso bom Deus, muito obrigado. Obrigado a vocês que confiam no nosso trabalho. E a gente tem 2 alunos nos Estados Unidos, veja só, muito curioso, né? Mas é a tecnologia que permite isso, né? Não é uma relação de trabalho formal, em que eu sou contratado pela empresa, ganho 13º. Em compensação, lá, se eu fico doente, eu tenho um respaldo. Aqui não. Se eu não entregar as aulas semanalmente, como prometido para vocês, né? Eu e a Candice, se a gente não gravar as aulas, vocês vão reclamar, perde dinheiro de volta, não sei o que e tal. Então a relação é outra. Vocês conseguem contato com a gente de maneira mais rápida, né? Por e-mail, às vezes no Instagram. Então essa eletronicanização, sei lá, do trabalho, né? Uberização do trabalho, cria esse novo modelo, nova relação trabalhador e empregado. E a gente tem agora a lógica da chamada gratificação instantânea, né? O cara recebe no momento ali que ele faz o serviço. Por outro lado, ele não tem 13º, não tem férias, ele só recebe quando trabalha. Repare, o cara não é remunerado pelo final de semana, né? Que é o descanso semanal remunerado, isso não tem. Né? Ele não tem, por exemplo, o deslocamento, não está protegido, amparado por nada. Vale transporte, vale alimentação, nada disso se tem, né? A médio e longo prazo vão sobreviver o quê? Empregos que dependem de criatividade, inteligência emocional, habilidades sociais. Se você der uma googlada por aí, você vai ver que surge muito a questão do trabalho manual. Então, o trabalho mais artesanal, os artesãos do século XXI, assim que se fala. Porque durante algum tempo facilitou-se a vida a você produzir em larga escala e ficava mais barato. Só que daí, às vezes você quer uma coisa mais personalizada. E essas plataformas permitem. Quanta gente vende coisa pelo Instagram, né? Vende roupa, vende bordado, vende a coisa que produz mesmo, comida e tal, no Instagram. Se essa pessoa tivesse que fazer um local, digamos assim, oficial, com alvará, com tudo, talvez ela não conseguisse, né? Muitas vezes ela tem um emprego formal e complementa a renda com isso. Então é um novo cenário mesmo de como é o mercado de trabalho. E o que fazer nesse novo cenário? Uma ideia muito comum, você pode dar uma olhada nos textos de apoio, é a proposta de renda mínima universal, uma renda mínima para todas as pessoas, né? Para que as pessoas não tenham uma subsistência, como se fosse um Bolsa Família universal. Investimento em educação voltado para inventividade, para melhorar a formação do indivíduo, porque é muito difícil você fazer um curso na faculdade que seja exatamente para a habilidade que o cara vai precisar. Então você vai trabalhar com outras coisas, com conceitos e tal. A redução do tempo de jornada também, para mais pessoas trabalharem. Então, ao invés de alguém trabalhar 12 horas, né, trabalha 6 horas e 2 pessoas podem trabalhar. O trabalhador deve buscar acompanhar a evolução da tecnologia para que se beneficie tanto dela tanto ao oferecer serviços quanto para usufruir deles, tá? Então você capta do que as pessoas estão precisando e tenta oferecer isso, né? E ganha algum dinheiro com isso. E formação digital para toda a população, inclusão digital de pessoas mais velhas e tal. Então você vai precisar colocar um monte de gente nesse novo mercado de trabalho. Então aquele taxista
né, que por acaso não consiga mais tanta corrida quanto ele conseguia antes por conta do Uber e tal, vai ter que dar uma saída, mostrar para ele uma outra maneira de conseguir renda. E sobre o que você tem que escrever? O futuro do trabalho e as novas tecnologias. Procurar relacionar essas duas questões, o que as novas tecnologias impactam no futuro do trabalho. Você sabe que tem que ter um texto com no mínimo 7 no máximo 30 linhas, tem que fazer proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e precisa fazer o texto e precisa mandar para nós. Campeão da redação, manda o texto. Não dá com ideia? Vai na parte 3 que a gente conversa. Tchau!